começo o nosso programa falando sobre um tema super importante. Outro dia mesmo a gente recebeu um psicólogo para falar sobre a série 13 Reasons Why, que está abrindo uma série de questionamentos em relação a suicídio. E eu mesma comecei a ler, pesquisar, estudar, e também assistindo a série eu descobri que a série trata de um assunto também importantíssimo que muitas vezes é negligenciado ou a sociedade prefere calar-se diante dele, que é o abuso de gênero. E essa série ela mostra pra gente que muitas vezes sem a mulher saber ela já foi até abusada e aquilo ficou marcadinho na alma, na mente, no consciente e no inconsciente. Esse abuso de gênero ele é comum, ele é frequente, ele precisa ser desvendado, descortinado, a gente precisa encará-lo, porque também depende muito de nós, mulheres, a formação de um novo homem, para que abusos de gêneros comecem a ficar menores. A gente hoje recebe um especialista em comportamento, é filósofo com formação terapêutica e que entende desse e de tantos assuntos. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa a nossa conversa. Se você quer participar, eu te convido para fazer isso. Nosso WhatsApp está à sua disposição no 011 950 45 18 40. Quem conversa com a gente hoje é o Carlos Florencio. Seja muito bem-vindo. Uma honra te receber, viu? Vamos sentar ali para bater um papinho. Vamos. Você sabe que na semana passada, como eu estava falando, a gente trouxe esse assunto pensando muito no suicídio, né? Que também é um assunto importantíssimo. Mas essa questão do abuso de gênero é frequente nos dias de hoje, um mundo tão moderno, né? Fala-se sobre gêneros, mas existe o abuso. Então sempre vai ter um abuso quando as pessoas elas exacerbam na sua posição de poder, né? Um dos grandes fatores que nos tornam um ser corrupto é quando nós temos poder sobre alguma coisa, nós tentamos tirar vantagem sobre isso para favorecer apenas a própria pessoa, né? Então, nesse ato, que é um ato de corromper, né, a outra pessoa, então eu vou afetar a outra pessoa e desequilibrar a outra pessoa para que dessa maneira ela sirva apenas a mim. Portanto, é um ato isolado e, consequentemente, é claro que vai criar aqui inúmeros conflitos. Por quê? Eu vou fazer a outra pessoa se sentir mal, eu vou fazer a outra pessoa se sentir inferior. Eu, inclusive, posso fazer a pessoa sentir que se ela não ficar comigo, ela não vai ter a oportunidade de ter uma outra pessoa. Eu posso fazer com que ela realmente sinta que eu sou uma espécie de Deus na vida dela. Então, quando nós temos uma pessoa fraca na sua autoestima e na sua valorização pessoal, ela, frente a uma pessoa que percebe isso, ela pode fazer esse abuso sobre o outro e dominar o outro. Então, temos que sempre tomar um pouquinho de cuidado. E, infelizmente, a mulher ela é muito mais propícia a esse tipo de situação. Então, a raiz do problema seria a autoestima? A autoestima e o conhecimento na relação com o outro, né? Porque você tem que entender até que ponto que aquela relação está sendo saudável ou não está sendo saudável, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais carente, que eu não tenho grandes ideais de vida, de repente achei que o casamento é o meu grande ideal de vida, ou a minha família é o meu grande ideal de vida, e me torno muito dependente da outra pessoa, esta dependência, ela pode criar aqui vulnerabilidades. Não só a dependência, como a sua autoestima, a sua valorização pessoal, o respeito que você tem para consigo. Porque as pessoas, elas podem nos desrespeitar? Sim, elas podem nos desrespeitar. Mas nós temos que saber impor o nosso respeito e impor o nosso limite. Porque muitas vezes as pessoas podem não agir de propósito. Elas podem estar sendo levadas por uma força qualquer que está presa lá no seu inconsciente. Por vezes ela aprendeu isso, né, na relação que teve com seus pais, na sociedade, né? Tem uma série de influências. Mas no momento que você percebe que numa relação faz você se sentir mal, então é porque tem alguma coisa mal. Então temos que reverter isso, né? Tá, e aí pensando que a gente não muda o outro, a gente tem que olhar para dentro e ver o que está fragilizando a gente? Existe sempre uma cumplicidade, Cláudia. Existe uma cumplicidade em cada relação. Por exemplo, no meu trabalho, quando eu tenho uma pessoa submissa, que ela sofre com assédio moral constante frente a uma pessoa autoritária,
né? Aí eu vou dizer assim, coitada dela, que ela está sendo assediada por esse homem, que é marido dela, inclusive, né? Autoritário, que não valoriza, que não reconhece, que ela faz de tudo para um dia, talvez, ele dizer assim, nossa, você é a pessoa mais especial da minha vida, mas esse dia parece que nunca chega, né? E às vezes a pessoa fica esperando 20, 30 anos, 40 anos, e esse dia nunca chega. E não vai chegar, porque o que a pessoa não entende aqui é que aquela pessoa submissa e aquela pessoa autoritária, elas são iguais. Aí você diz assim, não, mas espera aí, eu sou o submisso e ele é o autoritário. Como assim nós somos iguais? Aquela pessoa resolve ser submissa porque ela sofreu com assédio de autoridade, às vezes lá na infância dela, e aí então ela resolve ser boazinha, solícita, prestativa. Para só um pouquinho, para eu tentar entender. Você vai falando rápido, mas eu quero entender direitinho. Ela, lá na infância, sofreu um assédio que às vezes pode ter vindo... Porque ela era autoritária? Não. Às vezes o pai às vezes a mãe é. Tá. Né? E aí, frente àquela figura de autoridade, ou às vezes os pais muito ocupados e não dão muita atenção, então aquela criança ela pode sentir que de repente ela não tem muito valor, porque ela não tem muita atenção. Como é que eu ganho essa atenção? Cada vez que eu faço alguma coisa para auxiliar os meus pais, eu ganho essa atenção. E aí então ela assume um acordo dentro dela mesma que ao ser solícita, ela vai conseguir sentir que faz parte da vida dos outros e que vai se sentir amada ou valorizada. Mas o problema é que como nasce de um conflito, acaba criando uma autossabotagem que é a minha especialidade. Então lá atrás ela criou uma personalidade submissa, que aceita todas as coisas. Para tentar lidar com essa figura autoritária que a reprime. Tá, mas você está falando que tanto o submisso quanto o autoritário, no fundo, são iguais. Então, eu vou lhe contar uma pequena história para poder ilustrar bem isso. Eu tenho uma paciente que ela teve 3 filhos. Os 3 filhos, ele trabalha muito e ele é meio compulsivo por adquirir coisas materiais, né? Então ele trabalha muito, tem muito pouca hora de lazer e tal. O segundo, que é uma mulher, fez várias faculdades, mas nunca conseguiu se encaixar, vive com os pais e tal. O terceiro, né, ficou rebelde, nunca materializou nada, teve filhos, os pais é que sustentam, uma confusão, né, gênero a ovelha negra da família. Então nós temos numa mesma raiz, numa mesma família, 3 pessoas com personalidades completamente distintas. Esse casal, eles eram pessoas muito autossuficientes, um diretor de uma empresa, ela era uma funcionária pública bem conceituada e tal, portanto eles não tinham muito tempo para dar atenção para os filhos. Então criou-se aqui 3 situações de como vou lidar com isso. Um tenta mostrar para os pais a partir de tudo que ele adquire que ele tem valor, a outra a partir de tudo aquilo que ela vai estudar para mostrar, olha o meu diploma, olha o meu certificado. E o outro não, ele não quer fazer absolutamente nada e antes pelo contrário, faz os pais se sentirem culpados porque ele não conseguiu nada na vida. Né? Ou seja, cada um vai lidar com esse aspecto de uma forma diferente. Neste caso específico da submissa e do autoritário, tanto o autoritário como a submissa foram vítimas de um pai ou de uma mãe autoritário. Um resolveu retrair, que foi a submissa, e o outro resolveu assumir a mesma personalidade do pai e da mãe. Então ele acaba sendo autoritário toda vez que ele percebe uma pessoa com uma certa fraqueza de autoridade. E aí ele tira vantagem, portanto eu domino o outro e eu mostro que eu tenho valor. E a outra, eu faço tudo para agradar o outro, quem sabe assim o outro me dá valor. E aí então eles são cúmplices, os dois têm o mesmo problema. Deu para entender? Deu para entender. Agora como é que a gente resolve esse problema? Pois é, então, quando nós temos esse acordo lá no inconsciente, né, de que de repente eu não tenho valor ou tem alguma coisa de errado aqui comigo, é onde você pode atrair esses tipos de relacionamento de gênero. Né? Então, numa primeira análise, nós temos que perceber aqui a cumplicidade. Né? Até que ponto que eu não sou igual a esta pessoa em gênero, mas não em grau. Né? Eu ajo de uma outra forma. Então, e é justamente aí que nós temos que ver o que é que a pessoa pode fazer. Eu tenho um outro exemplo muito interessante de uma cliente minha que ela não teve esse reconhecimento dos pais, acabou indo trabalhar numa empresa e ela arranjou um chefe, que não é um líder, exatamente igual ao pai dela.
Ou Como? seja, ela... Autoritário? Autoritário, não autoritário. Ela procurava sempre fazer muito bem, fazer tudo muito direitinho, tudo muito certinho, de acordo com o conhecimento dela. E cada vez que ela apresentava para ele esse resultado, ele nunca dava um elogio. Nossa, tá ótimo. Ela sempre esperava isso dele, mas ele nunca dava. Ah, tá bom, tá bom, mas de repente poderia ser um pouco melhor aqui e tal. E ela absorve aquilo e em nenhum momento ela questionava por que não estava bom. E aí eu ensinei ela justamente isso. Da próxima vez que ele falar que não está bom, ou falar com uma certa, uma não valorização como você gostaria, pergunte para ele o que é que não está bom, como é estar bom para ele, e já que ele sabe o que é bom a partir daquilo que você está apresentando, se ele pode lhe dar as instruções e o conhecimento de maneira a você poder aprimorar e aperfeiçoar, para que dessa maneira você atinja um resultado compatível com a expectativa dele e com isso você também se sinta, né, valorizada e capaz de poder atender às necessidades que aquela chefia tem. Ela fez uma pergunta só uma vez. Nunca mais teve problema com esse chefe, ficaram amigos e ele indicou ela, inclusive, para uma posição de comando depois. Enquanto que ela ficava mal toda vez que ela ia para o trabalho, ela ficava mal porque ele tratava ela mal, porque ele não dava esse reconhecimento, porque ela não se sentia compensada. Que é mais ou menos como aquele casal também, que a mulher vai lá, ela faz a comida, ela arruma a roupa, ela passa a roupa, faz tudo muito impecável. Aí ela espera que o homem vai dar algum elogio, ele entra, sai, nem um sorriso, nem nada. Aí ela é o que ela sabe fazer, mas em nenhum momento ela para perguntar assim: será que eu estou querendo agradar uma pessoa que é agradável ou eu estou tentando agradar uma pessoa que ela é desagradável? A pior coisa de você tentar conseguir reconhecimento e valorização de uma pessoa é justamente se essa pessoa é uma pessoa desagradável. Uma pessoa desagradável, ela não vai ser agradável. Então você tem que entender que às vezes você quer agradar uma pessoa que não sabe receber agrados, porque ela não recebeu esse agrado também na infância dela. Então, quando você agrada a pessoa não sabe retribuir, porque ela não sabe. Não é porque ela está fazendo de propósito. Então, nós não podemos julgar assim. Mas mesmo que ela não saiba, porque ela não aprendeu isso na infância, esta pessoa desagradável magoa uma pessoa que fica esperando receber um agrado. Não, desculpa. Ninguém magoa ninguém. Tá. Tá? A gente é que se sente. A gente é que permite ficar magoado. E aí, o que a gente faz com esse sentimento que a gente permitiu acontecer? Pelo menos no meu trabalho, eu prefiro colocar dessa forma. Tá certo. Porque no momento que eu digo assim, estou magoado com você e você é a razão da minha mágoa, eu estou passando essa culpa para você. Mas foi uma permissão minha. Tá. Por que eu estou magoado com você? Porque eu esperava que você fosse agir de uma outra forma. Eu queria que você agisse de uma outra forma. Eu achei que você ia me agradecer aquilo que eu fiz para você. E não dá, porque cada um é o jeito que é. E como você não me agradeceu, porque de repente para você aquilo não tinha tanto valor, porque você não estava nem aí, você não sabia que eu queria esse reconhecimento. Você não está consciente de que eu estava esperando alguma coisa em troca. Tá. E aí, por simplesmente, você, obrigado e tal, mas não deu. Mas aí essa pessoa, ok, tá, ela não fez consciente, ela não tem culpa de nada, mas e a pessoa que se sentiu magoada? Ela vai ter que trabalhar a permissão dela ter permitido ficar magoada. Então a gente fala sobre isso no próximo bloco, mas eu quero tentar entender isso. O que a gente vai fazer com esse sentimento que acontece, que a gente não gosta, mas que a gente se permitiu sentir? É uma escolha, isso é uma escolha livre-arbítrio. Tá, mas a gente vai entender como é que faz isso. Porque assim, por mais que seja uma escolha livre-arbítrio, no fundo, às vezes a gente não queria sentir. Eu volto com essa conversa. Tensa, né? Papo cabeça, coisa boa, que leva a gente pra cima e que faz a gente ficar cada vez melhor. Agora vamos lá, Carlos, me ajuda aqui a entender. Você disse que eu falei assim, então, aquele sentimento que a gente acaba sentindo que nem gostaria, e você falou assim, não, é uma permissão, porque a gente tem o livre-arbítrio. Mas a gente não sente isso, que assim, eu quero ficar triste. A gente fica e ponto. Mas você escolhe. Mas você escolhe porque você permite, entende ou não? No que diz respeito à questão do comportamento, é uma permissão, porque eu criei uma expectativa. Eu imaginei que ia dar um determinado resultado. Entretanto, a realidade se mostra diferente. Então, eu vou me decepcionar com a realidade. Mas a realidade nunca nos decepciona.
A realidade sempre nos mostra a verdade. E a verdade não decepciona a gente. O que nos decepciona é o que eu imaginava que iria acontecer. O que eu achava que ia dar. Entende ou não? Então a gente e não aí, deve ter expectativa de nada. Não, você pode criar expectativa. Aliás, você deve criar expectativa, você deve se inspirar, você deve sonhar, você deve imaginar. Isso faz parte da arte, da criação. A vida sem o sonho, ela se torna plástica demais. Nós precisamos sonhar, acreditar que tudo é possível, até um certo nível. Quando você se depara com a realidade e você percebe que a realidade é adversa, é diferente do que você imaginava, ou seja, aquela pessoa não teve o comportamento que você queria, aquele resultado daquele trabalho não deu o resultado que você queria, nesse momento você tem que aceitar o resultado, aceitar a pessoa como ela absorveu ou como ela agiu, e na sequência você tem que abortar, você tem que dizer não para a tua imagem que você tinha criado, se adaptar à realidade, aceitar a realidade, se envolver com a realidade e absorver o que você puder a partir daquele fato que é um fato e que é real. Então, a decepção, a mágoa, a raiva e inclusive o ódio, ele só vai aparecer quando você não aceita a realidade. Por exemplo, eu me magoo quando eu achava que ia ser uma coisa. Eu me decepciono quando eu esperava alguma coisa. Eu me desiludo quando eu criei uma ilusão. Eu fico com raiva quando eu percebo que aquilo não vai acontecer. E eu fico com ódio quando eu tenho a certeza absoluta que aquela pessoa ou aquela situação realmente não vai me dar aquilo que eu quero. Portanto, quem tem que saber lidar com a verdade é a própria pessoa e não ficar valorizando a ilusão, porque toda pessoa que tem mágoa, decepção, desilusão, raiva e ódio são pessoas que valorizam a ilusão. Verdade é divino, ilusão é daquele outro ser. Portanto, é aí que está o seu grande livre-arbítrio. Escolher, de fato, aceitar a realidade como ela é e se adaptar a ela. Por vezes, ela pode não dar o resultado que você quis. Isso não significa que você não tem valor, que você não merece. É apenas o resultado. Se adapta a isso e, para uma próxima oportunidade, tenta atingir o resultado que você quer. Lembrando, que eu sempre digo, é sempre uma ausência de conhecimento. E as experiências, elas estão aí, para você aprimorar constantemente. Mas esses sentimentos que parecem ruins, a raiva, a decepção, a mágoa, eles não fazem com que a gente transforme as situações que a gente não gosta e não precisa ficar passando e repetindo? Então, num primeiro momento tem a ver com essas projeções, né? Daquilo que eu imagino e aí a realidade não se comporta dessa forma. Às vezes também porque realmente tem pessoas que às vezes não agem de acordo com a forma como eu agiria, né? Porque eu estou pensando assim, no caso da minha telespectadora que está sendo abusada pelo marido, abuso moral, abuso físico, seja o que for. Se ela simplesmente falar, ok, eu não estou esperando que seja diferente, tá tudo bem, eu não vou me magoar, eu não vou me chatear, ela nunca vai ter força para sair dessa situação. Então vamos pontuar, então. Vamos fazer 1, 2, 3? Tá. Primeira coisa, você tem que aceitar. Tem que aceitar, porque você fez uma escolha de viver esse relacionamento. Então ele é assim. Você tem que aceitar. Tá? Você tem que aceitar que a pessoa é daquela forma. Tá? Aí depois, segunda atitude sua. Você aceita, mas entretanto não está de acordo com aquilo que você quer num relacionamento. Então você vai chegar e vai sentar com a pessoa e você vai dizer, olha, eu lhe trato com respeito, você é uma pessoa que eu amo, você é pai dos meus filhos, uma pessoa que eu divido a minha casa, divido a minha vida. Portanto, eu espero de você que você tenha essa mesma consideração, nem mais e nem menos. Você precisa me respeitar, por quê? Porque eu sou o amor da sua vida, eu sou a mulher da sua vida, eu sou a mãe dos seus filhos. Portanto, no mínimo, você tem que ter respeito pela minha pessoa. Agora, se você não me respeita, se você não me valoriza, se a minha pessoa de repente não lhe satisfaz de alguma forma, então vamos passar para a terceira hipótese. Então vamos discutir aqui o que é que nós vamos fazer. Ou nós transformamos a nossa relação, ou se não, cada um vai ter que seguir o seu caminho.
Por quê? Porque não é compatível. Então, o que não podemos aqui é, né, nós temos que fazer sempre de tudo para viver os relacionamentos a favor e em prol do amor. Agora, desculpa, num relacionamento onde a pessoa faz a outra se sentir mal, faz a outra se sentir péssima, a energia do amor não consegue fluir aí. Então nós temos que repensar se eu estou realmente vivendo uma relação de amor ou eu não estou vivendo uma relação de amor. Por quê? Não existe aqui, eu estou com problemas amorosos. Amor não é um problema. Eu não tenho problema no meu relacionamento amoroso, porque o amor não dá problema. O amor dá uma sensação de satisfação, de alegria, de bem-estar. E quando isso não tem num relacionamento, é porque as pessoas não estão sabendo manifestar essa vibração e elas não estão conseguindo, principalmente, compartilhar entre elas. Ok. Tem muita gente agradecendo o tema, dizendo que está amando o programa. Então, um beijo para todos vocês. Eu estou lendo as mensagens aqui. Muito obrigada. Tem uma telespectadora que vem do DDD 61 e ela diz: oi, Cláudia, quero saber como agir quando você trabalha com pessoas que não gostam de você e querem te derrubar. E eu vi que tem uma série de perguntas relacionadas a esse ambiente de trabalho que às vezes é hostil. Não, muito, porque existe muita competição, um querendo o lugar do outro, né? Eu acho que você tem que entender que você ocupa um espaço e um tempo único, que você tem uma habilidade, um talento, um resultado que é único. No momento que você se compara com o outro, você corre o risco de se sentir superior ou inferior. Mas não existe superior ou inferior. Existem pessoas com uma determinada habilidade e outras com uma outra determinada habilidade. Infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas têm uma tendência de julgar comparativamente. E quando se julga comparativamente, nós vamos sempre valorizar uma coisa em detrimento de uma outra coisa. Então, ou seja, aquilo que nós valorizamos mais vai ter muito mais valor, eu vou amar mais, e a outra eu vou detestar e eu vou banir. É muito ruim quando aquela outra pessoa que eu estou desvalorizando, de repente, se ela se sentir realmente desvalorizada, eu estou provocando aquilo que foi o início da nossa conversa, quando você falou sobre a questão do suicídio. Então, no momento que eu faço uma pessoa sentir que ela não tem valor e que ela é inútil, eu posso estar implantando dentro dela uma sensação de que ela não tem necessidade de viver e de existir. Então, eu posso estar implantando dentro dela um sentimento suicida. Deu para entender? Por isso que é importante que as pessoas percebam que você não pode, de repente, no seu comportamento, fazer a pessoa se sentir mal com aquilo que ela é. Ninguém gosta de se sentir mal com aquilo que a pessoa é. E o que essa telespectadora pode fazer? Se ela que está se sentindo mal, porque mas até que ponto que realmente, será que realmente ela é assim tão importante que está todo mundo com inveja dela? Ou isso pode ser um pouco paranoia da cabeça dela? Até mas não sei se ela nem fala de inveja, né? Ela fala que as pessoas não gostam dela no trabalho. Então, mas será que não gostam? Ou ela instituiu que as pessoas não gostam, aí ela retrai, porque aí ela já perde a espontaneidade, aí ela acaba não agindo naturalmente, aí as pessoas percebem que ela está retraída e que ela não está agindo naturalmente, as pessoas também retraem, e aí ela percebe as pessoas retraídas, então ela acha que as pessoas então não gostam dela, e às vezes se torna um processo que é completamente ilusório. É verdade. Não é? Eu já vivi essa experiência, inclusive em terapia, de chegar depois à conclusão que eu estava repetindo um comportamento de quando eu era criança na sala de aula de um colégio novo. E a gente vai levando para a vida adulta e de repente você chega no ambiente e fala: eu acho que aqui ninguém gosta de mim. E depois, sabe como é que eu fui me tratando? De entender assim, mas quem eu sou? Aí eu vi que eu era uma pessoa tão legal, gostável. Aí eu falei, poxa, não tem essa. E aí eu percebi que eu podia ficar inteira ali, que as pessoas iam se relacionar comigo. Cuidado com esse achismo, gente. Cuidado com esse achismo de achar as coisas. Não tem. Se você é uma pessoa agradável, se você é uma pessoa simpática, se você está muito bem com você está lá fazendo o seu trabalho, cumprimente as pessoas, bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que está a sua vida? Relações diplomáticas, né? Relações diplomáticas são relações impessoais, cordiais, educadas. Não tem pessoa que não vai gostar de você. E alguma ou outra que você vai ter algumas afinidades, essa você escolhe para você trocar assuntos um pouco mais profundos. E faça o seu ambiente ficar um ambiente agradável, porque se você tem a capacidade de tornar os seus ambientes desagradáveis, é porque você também tem para torná-los agradáveis. Ótimo! Ó, poder! Aqui a nossa telespectadora fala assim, ela é do DDD 19. Então, eu tenho 40 anos, namoro há 12 anos e ele não fala em casamento.
Acho que até sem consciência, mas não perde a oportunidade de me colocar para baixo, de falar que tem olheiras ou que engordei. Sempre tem alguma crítica. Ele tem 50 anos e mora com a mãe dele. Não vejo futuro mais nessa relação. Eu acho que ele deveria ser independente da mãe dele. Eu já tenho casa própria e esse não é o motivo de não nos casarmos. Exatamente, quer dizer, ele no fundo está casado com a mãe, né? Ele casou com a mãe, né? E aí, claro, como ele percebe que ela é uma mulher dependente, que já tem a sua casa, e aí o que que acontece aqui? Às vezes a inveja, né, faz com que a pessoa possa denigrir a outra. Eu digo sempre que enquanto você precisar denigrir o outro, difamar o outro, para você tentar se sentir mais superior, você só está mostrando o quão inferior você é. Então, se você realmente está num relacionamento amoroso, você nunca pode fazer a outra pessoa se sentir mal com aquilo que ela é. E se realmente, num primeiro momento, você tem prazer com a pessoa, o lazer é legal, o casamento é sempre uma consequência. Se, depois de um certo tempo, que você tem prazer, que você tem lazer, que você se envolveu com essa pessoa, essa proposta de repente estarmos juntos, de juntarmos duas forças, e essa força conjunta, nós vamos criar uma família, nós vamos criar uma estrutura e nós vamos expandir as nossas forças conjuntas dentro do nosso grupo, que é aquilo que nós queremos formar, que é uma união realmente integrada. Se isso não acontecer, é porque essa pessoa ela não está interessada nisso. E aí então ela fica tratando mal, para outra pessoa ficar o tempo todo se sentindo mal e ficar correndo atrás dela, que é isso que essa pessoa está fazendo. Então é assim, não é um relacionamento amoroso, tá? Então ela tá esperando viver uma coisa com essa pessoa, e é essa esperança de viver essa coisa com essa pessoa que faz ela estar presa a essa pessoa, mas não a relação em si, porque senão a relação já estava super feliz. Nossa, que coisa maravilhosa, né, gente? Que assunto bom. O nosso tempo chegou ao fim. Eu tenho só uma pergunta aqui que é igual a de muitas. E eu vou fazer da Rosana, mas pensando que eu vou ajudar a todas vocês que mandaram perguntas parecidíssimas, que por sinal também tem a ver com o assunto anterior. Então a Rosana diz assim: Cláudia, eu te adoro, não consigo ter admiração hoje pelo meu marido. Ele não consegue ver uma qualidade em mim. Eu estou quase acreditando que realmente não a tenho. O que devo fazer? Então, você não pode dar o poder ao outro dele realmente destruir qualquer hipótese de valorização ou de autoestima que você tem. Você pode não ter valor para ele, mas lembre-se, tudo que existe tem valor. Tudo que existe tem sentido, tem razão, tem propósito. Tudo que existe é uma criação divina. Portanto, pode não ser útil, pode não ter valor para mim, porque de repente não está dentro de uma proposta daquilo que eu preciso. Mas não significa que você não tem valor para outras pessoas ou para outras situações. Portanto, não permita que nenhuma pessoa faça com que você se sinta inútil, porque você não é inútil. Você é útil sim, nem que seja às vezes para incomodar um pouco a gente, mas vai ser sempre útil de alguma forma. Portanto, valorize a você mesma e se posicione na questão do respeito. Essa pessoa ela não está te respeitando, então diz assim, espera aí, só um pouquinho. Respeite a mim porque eu sou uma pessoa importante na sua vida, ou não sou. Então me responda, se eu não sou então, aí nós vamos ter uma outra conversa. Eu acho que tem que se posicionar assim. Esse é o meu trabalho é ajudar você a conseguir ultrapassar esses conflitos, esses bloqueios que interferem na sua vida e que infelizmente você sabe que você não tem as ferramentas para poder resolver, né? Então estamos aqui para isso, né? Tá a Claudinha aqui, tô eu. E olha, você pode entrar no site do Carlos Florencio, que é o carlosflorencio.com.br, ou através do telefone 011 4106 4141. Te espero na próxima oportunidade. Obrigadão. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Opa! Agora sim, para a Rosana e para tantas outras meninas, deixa eu só falar mais uma coisa. Como o Carlos disse, né, a gente não vai dar o poder para o outro, colocar a gente para baixo, mas você tem um poder que eu quero que você coloque em prática, que é o cuidar-se. Autoestima é você autoestimar-se, é você cuidar de você bem, fazer boas escolhas todos os dias. Então, Rosana, Maria, Marília, Jaqueline, Sandra, cuide de você. Coisas pequenas, não se largue. Tem gente que agora foge da balança porque acha que está acima do peso, não quer mais pesar. Tem gente que não olha no espelho porque acha que minha pele não está boa e para de querer se olhar. Não faz um cabelo, não passa um pente, não põe uma roupa com prazer. Cuide-se. E não é só isso. É assim,
Escolha dormir bem, fazendo a higiene do sono. Escolha exercitar teu corpo, fazendo uma caminhada para liberar endorfina. Cuide-se bem. Retoma isso. Você é importante. O Carlos falou, tudo que existe tem importância. Você foi criada por Deus. Quando Deus te fez, Ele olhou para você e Ele achou um grande feito. Você é obra do Pai. Ele te desenhou, tá bom?